Oi, oi! Nesse vídeo eu vou mostrar pra você 6 dos principais buttercreams que a gente encontra por aí. Você vai descobrir um pouquinho sobre a textura, sobre a cor e sobre o sabor de cada um deles principalmente. Para introduzir os buttercreams, eu comecei aqui com 3 que são os mais comuns, né? Tem aqui então o suíço, o italiano e o francês. Todos esses são feitos a partir de um merengue também, e é o que você mais encontra por aí. Começando pelo suíço, talvez ele seja o mais comum de você encontrar, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, é o que eu vejo as pessoas mais usando. Isso porque ele é muito simples de ser feito, né? Você faz a partir de um merengue suíço, ou seja, precisa colocar as claras e o açúcar ali no banho-maria, você dá uma aquecida até cerca de 65 graus e depois você junta na batedeira com a manteiga em temperatura ambiente, você combina isso até que fique super lisinho. Ele tem uma estrutura muito boa, ele aguenta muito bem temperaturas mais altas, é lógico que nenhum deles você pode deixar ali numa festa, sob o sol, sob o calor intenso, porque não vai rolar muito bem, mas considerando aqui os buttercreams, o suíço ele tem uma estabilidade muito boa, ele é relativamente bastante seguro. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o sabor dele. Como ele tem a manteiga e o merengue suíço, ele tem apenas ali 2 ingredientes que vão trazer sabor, que é o açúcar e a manteiga. Então, apesar dele ser bastante delicado, ele tem um sabor elegante, ele também tem muito sabor de manteiga, que é como se fosse uma manteiga adocicada. É equilibrado, não é doce em excesso, mas ele é um pouquinho mais docinho se comparado a outros buttercreams. Agora a gente vai para o segundo buttercream, talvez seja o segundo mais comum, que é o buttercream italiano. Nada mais é que, assim como o buttercream suíço vem a partir de uma base de merengue suíço, o italiano vem a partir de uma base de merengue italiano, ou seja, você precisa cozinhar uma calda com açúcar e água, você vai elevar essa temperatura até cerca de 116, 118 graus, e aí você vai verter sobre as claras batidas. Depois você vai juntar a manteiga e aí sim você vai chegar no seu buttercream italiano. Ele, pelo menos na minha opinião, eu acho que ele é um pouquinho menos doce que o suíço, ele é muito semelhante em questão de gosto, mas é um pouquinho menos doce que o suíço, e ele aguenta ainda mais temperatura. Já que o merengue italiano ele é o merengue mais estável de todos eles, isso também acontece, isso vai se refletir no buttercream italiano, ele acaba sendo o mais seguro de todos. Por ele levar também só a calda, as claras e a manteiga, o sabor dele também parece um pouquinho como o suíço. Ele é elegante, ele é adocicado, ele varia bastante, mas ele acaba sendo um pouquinho mais doce, com sabor mais presente de manteiga, que se comparado a outros tipos de buttercream. Agora, o último buttercream que também é feito à base de um merengue, na verdade não é um merengue, é uma pata bombe, é o merengue francês. Por quê? A gente parte de uma mistura de manteiga com uma pata bombe. O que é isso? Nada mais que um merengue que leva gema na composição, ou seja, ele tem ovos inteiros. Não é só clara que nem o suíço e o italiano, ele tem gema também. Então você faz ali uma mistura desse açúcar com os ovos e mistura isso com a manteiga. Assim você consegue um merengue que ele tem um sabor mais diferenciado em relação aos outros, né? Ele é mais rico em gordura. E por ele ser mais rico em gordura por conta das gemas também, isso vai fazer com que ele tenha menos bolhas. Ele é um dos mais lisinhos de todos eles ficam super lisos, mas esse francês é mais fácil você deixar ele super liso, sem nenhuma bolinha, por conta da quantidade de gordura. Porém, o fato dele ter gemas também vai fazer com que ele fique mais amarelinho. Você pode acompanhar aí que em relação aos outros, ele tem uma textura um pouquinho mais amarela, não tem como a gente esconder isso a partir do momento que adicionam as gemas também. Vale ressaltar que ele é um pouquinho mais sensível em relação à temperatura, mas ele é muito saboroso também e é uma boa opção caso você queira congelar, queira refrigerar, enfim, ele é muito versátil também. Agora, falando dos últimos 3 tipos de buttercream, eu vou começar aqui pelo abrasileirado.
Para quem não conhece, essa versão que a gente carinhosamente chamou de buttercream abrasileirado, nada mais é que uma criação nossa mesmo, né? A gente aqui na Dolce fez, tem bastante tempo já, a fim de conseguir adaptar o buttercream para o paladar dos nossos clientes. Na época, quando a gente criou isso, o buttercream não era muito difundido ainda no Brasil. Então, às vezes, o cliente não sabia exatamente o que era o buttercream. E para conseguir fazer essa adaptação com maior facilidade, a gente chegou nessa receita, que nada mais é que manteiga, leite condensado, leite em pó integral neutro e creme de leite fresco batido ali na hora. Quando você junta esses 4 ingredientes, você chega num creme que talvez seja o de todos o que tem menor sabor residual de manteiga. Ele tem um sabor muito leve, que na minha opinião ele é super delicado e ele é base para você saborizar da forma que você quiser. Porém, tem uma ressalva aí também que preciso te contar. Em comparação com o suíço e o italiano, ele é um pouquinho menos resistente à temperatura. Então você também consegue levar ele para uma festa de muitas horas, por exemplo, mas muito cuidado aí com festas que vão ficar com o bolo sob o sol ou calor muito intenso, porque ele é mais delicado. Depois do abrasileirado, eu quero falar para você um pouquinho sobre o americano, que talvez seja o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com o buttercream. Eu, pelo menos, quando eu tive o primeiro contato com isso, eu só conheci o americano. Eu achei que era a única possibilidade de você fazer um buttercream, que nada mais é que uma mistura de manteiga com açúcar de confeiteiro. Você mistura isso até virar um creme pálido, fofo, que dá essa estrutura também e dá essa textura que a gente está acostumada quando a gente pensa em buttercream. Muitas receitas, inclusive essa aqui, a gente coloca um pouquinho de leite integral, que pode ser outro líquido, até você conseguir corrigir um pouquinho da textura e deixar ele um pouquinho mais macio. Essa aqui, por ele levar basicamente apenas 2 ingredientes, que é a manteiga e o açúcar de confeiteiro, ele talvez seja o menos rico em questão de sabor, mas ele é muito fácil de você saborizar também e vale lembrar que ele é um pouquinho arenoso por conta do açúcar de confeiteiro, que ele se dissolve, mas não por completo, então ele fica um pouquinho ali, dá pra sentir um pouquinho na língua. Por último, eu queria apresentar para você o Ermine, ou Hermine, ou Flour Buttercream, ou Flour Cream, que nada mais é que esse buttercream feito à base de farinha. Então quando a gente fala flour, vem do inglês farinha e não flor. Antes que você torça o nariz aí por pensar que buttercream feito com farinha pode ser um pouco esquisito, ele não é. Ele inclusive ele é muito delicado, ele é um dos menos doces de todos e por conta desse preparo dele, né, que você faz ali um mingauzinho com farinha, leite e açúcar, cozinha isso até espessar, depois você mistura com a manteiga e faz essa mistura até ficar bem liso, você chega num creme aí que ele é super pálido, né? Ele é o mais claro de todos, o mais branquinho de todos. Ele tem um sabor muito delicado, ele é um dos menos doces e ele fica super mais claro, né? Se você for comparar com os demais, você vai notar que ele é o mais branquinho de todos. É claro que a manteiga que você usa, o modo de preparo do buttercream vai interferir muito na cor, mas você ter uma receita também que os ingredientes em si vão trazer um preparo mais claro, já ajuda bastante. Enfim, esse aqui inclusive é um dos meus favoritos, comparando todos eles, então vale a pena você testar também. Para finalizar todo esse falatório sobre o buttercream, vale você saber que todos eles são congeláveis. Caso qualquer um deles talhe, o que pode acontecer, você tem alguns truques aí para conseguir deixar ele mais liso e sem bolhas, que é levar alguns segundinhos para o micro-ondas, não é para derreter, é só para ficar um pouco mais amolecido e você conseguir misturar. E você pode também levar ele para a batedeira e bater com a pá, né, ou a raquete, até que fique super lisinho. Qual que é o melhor? Infelizmente não tem essa resposta, não consigo te ajudar. O que você pode fazer é testar todos e descobrir aí qual você mais gosta, qual o seu cliente, qual o seu público mais gosta, e a partir daqui você vai entender as diferenças de cada um deles e entender qual funciona mais para você. Por fim, vale você saber também que todos eles você consegue saborizar, todos eles você consegue colorir, inclusive sobre colorização a gente vai fazer um outro vídeo ensinando para você algumas técnicas para você chegar desde tons super pálidos, mais secos, até super vivos e bem intensos. Depois eu quero saber também qual você mais gosta, então eu peço que você comente aqui embaixo qual é o seu favorito e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!